Gente, atenção aqui, tá começando o nosso programa. Hoje tem papo sobre a mulherada solteira, orgulhosa e feliz. O corpo da mulher no puerpério, quem manda nele? E a onda de deportações dos Estados Unidos. Já pensou passar por isso? Precisamos conversar. Olá a todos e todas! Mais um Precisamos Conversar entrando no ar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni, estamos começando agora o nosso programa que vai ao ar todas as terças às 19 horas aqui no ICL, com reprise nas quartas-feiras às 15 horas. Aqui o bicho pega e a mulherada arrasa. Para quem ainda não conhece, vou apresentar as minhas amigas para vocês. A Sucena, cantora, historiadora e cheia de ideias. E linda e poderosa e arrasa no look. Olha as unhas hoje. E as unhas douradas. Escritora, feminista, sensitiva, artista e nossa teacher, Márcia Tiburi. Sensitiva, eu amei. Sensitiva, porque ela vê muito à frente do tempo, vocês vão entender. Ela tem 500 livros. Olha, e uma... Caraca, eu falei antes, olha só, eu falei à frente do tempo, tá escrito à frente do tempo ali, quem está à frente do tempo sou eu. E Sara Zara, uma mulher muito à frente do nosso tempo. A antropóloga das redes sociais. Maravilhosa. E tu, né, Juliana? E olha, eu queria muito falar sobre vários assuntos da Sara, mas eu não posso. Porque o que ela conta nos bastidores, meu amor, se eu pudesse contar pra vocês, esse programa explodiria de audiência. Com Sara é aquela frase, o que se faz em Vegas, fica em Vegas. O que se fala com Sara, fica com Sara. Antes da gravação começar, o que acontece aqui, vocês não imaginam, loucura. Agora eu posso dar um curso, Você vai poder assistir... Curso de quê? O curso é Conquistando o Impossível, que o possível é muito difícil. De novo. Conquistando o impossível, porque o possível é muito difícil. Eu tenho propriedade, mas para Sara Zara, nada é impossível. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Olha que legal. Bora começar? Tomara que você seja deportado. Essa foi a frase que o filho do jornalista Jamil Chad ouviu no pátio da escola primária em Nova York. Ele tem 10 anos, tá, gente? E que dá título a esse livro recém-lançado. Para o jornalista, a novidade da frase foi o surgimento de uma nova maneira de agredir baseada no ódio. Instrumento do ultraconservadorismo que chegou ao poder nos Estados Unidos, né? Vamos falar sobre a onda de deportações na política americana que representa o racismo e a xenofobia na nação que sempre recebeu imigrantes que fizeram a América. O que aconteceu com o sonho americano? Márcia? Bom, o sonho americano foi, na verdade, um pesadelo acobertado, porque o imperialismo americano podia ter sido sonho para alguns poderosos, alguns capitalistas daquele país, mas para o resto do mundo, o que eles venderam foi distopia. Inclusive, o título do livro, o subtítulo do livro do Jamil, envolve essa palavra, né? Ele está falando da distopia americana. Uma viagem pela distopia americana. E aí, esse livro é maravilhoso, gente. Recomendo demais que leia. Tá todo mundo lendo, aliás, está sendo um sucesso, tá aí nas listas dos mais vendidos. Mas acho que um assunto muito interessante que o livro traz é essa contextualização dessa nova utopia, porque ninguém imaginava. Enquanto as pessoas estão falando da Coreia do Norte, da ditadura não sei de onde, dos países árabes, sei lá onde, a gente está vendo que a grande democracia americana mostrou, na verdade, a sua verdadeira natureza, porque ela nunca foi democrática. E a história dos Estados Unidos é a história de um império, né? É um país imperialista que fez o que fez contra vários outros países. A América Latina é um território sitiado pelas políticas econômicas dos estadunidenses ao longo da história. Eles acham que é o quintal deles, né? Então, e assim tem sido tratado. Mas sabe o que eu acho interessante também na história toda? Então, tratar a xenofobia sendo um exercício do momento. É sobre isso o livro do Jamil. Mas tem um outro dado que não está passando tanto, mas vai pegar, que é a pedofilia. Porque a xenofobia, ela faz parte da história dos Estados Unidos, a história, aliás, de todos os fascismos.
Isso é um tópico também que valeria a pena a gente discutir, depois a gente fala sobre a xenofobia histórica e o fascismo histórico, mas a pedofilia é um dado novo. O Donald Trump estava junto com Epstein, sempre aquele tal de Epstein, né, como eles dizem, e agora um conselheiro dele, religioso, foi preso por pedofilia. E o Donald Trump tem zilhões de fotos e zilhões de provas de que ele realmente teve práticas, ou ainda tem, sabe lá, práticas pedófilas, discursos pedófilos, e nada acontece com ele nesse campo. Por quê? Será que tá todo mundo ao redor de rabo preso também? É uma questão que eu acho que deve ficar para nós. Considerando que os Estados Unidos, né, gente, vendeu uma sociedade de precarização, de pobreza, de miséria, uma feiura burguesa dos, digamos, endinheirados, essa estética, né, do endinheirado, do burguês, do shopping center, do capitalismo, como se isso fosse o melhor dos mundos. Mas acho que ficou esse lado, né, as pessoas estão começando a se dar conta daquilo que ficou subterrâneo na história, que começou a aparecer somente agora. Então é uma distopia vendida como utopia. Essa é a história, essa é a questão. Você falando, me lembrou, quando eu era muito pequena, na casa dos meus avós, a gente assistia às vezes uns filmes que eram filmes de sessão da tarde, filme de bang bang. E aí a gente tinha os americanos como sendo os heróis, os cowboys heróis, e os indígenas, que eram os verdadeiros donos daquela terra, né? Tratados como os vilões, como selvagens. E até hoje isso ficou muito enraizado na nossa memória coletiva, né? E também outra coisa que eu lembrei foi que os mexicanos, os latinos, eram chamados de cucaracha. Para quem não fala espanhol, cucaracha quer dizer barata, então são seres desprezíveis. Olha que absurdo, né, Sucena? Sucena leu o livro e gostou muito, né? E é assustador, na real. Ao mesmo tempo que é um livro, são crônicas de um cotidiano de cerca de um ano, né? Que ele passou nos Estados Unidos com a família, vindo da Suíça, e um jornalista que escreve muito bem. Nosso colega aqui do ICL. Mas é assustador de como a face do fascismo se apresenta pra gente. E essa criação em torno de um inimigo comum, que é o imigrante. E também esse fundamento de esquecer a própria memória de fundação dos Estados Unidos, que é uma fundação baseada na imigração, baseada naquilo que a gente chama de sonho americano. Só que esse sonho americano tem também por fundamento o capitalismo. E o capitalismo, ele se estrutura também em cima na hora que ele vai perdendo sua força, ele se estrutura em cima de muitas correntes políticas, e uma delas é o fascismo e o nazismo. Então, o neofascismo, o neonazismo. E o ultranacionalismo, porque o Estado Nacional moderno é como se fosse o ápice dele, e o que a gente está vendo é o Trump prometer que os Estados Unidos é do americano, por isso que dá até medo, e a gente entende quando a gente fala o Brasil é dos brasileiros, mas aí é uma postura de soberania e não de um impeditivo, que o Brasil como um país também de imigrantes. Imagina, o Brasil, nós temos o maior país libanês fora do Líbano, o maior país italiano fora da Itália, o maior país nigeriano fora da Nigéria. Sim. Japonês, então assim, como que o Brasil instaura uma política anti-imigratória, fazer esse paralelo, na real. É uma contradição, é uma contradição, e os Estados Unidos foi feito assim, mas é porque, e sabe o que é, só para terminar, Márcia, que eu quero até que você e a Sara falassem sobre isso, da política do pequeno poder, que quem diz muito bem é o Foucault, que o Trump, ele tá incitando na população como se fossem pequenos policiadores dos migrantes, o que está tornando quase que insustentável viver nos Estados Unidos para muitos migrantes, porque a própria população, principalmente a branca, ela está vigiando os seus vizinhos, os seus subordinados, ou às vezes os seus iguais, dentro do trabalho, na rua. E eu tenho visto vídeos horrorosos, não só da polícia migratória, como dos civis,
estadunidenses Sim. e partindo para cima de pessoas comuns. Sara, o Jamil, né, o filho do Jamil, aconteceu isso dentro da escola, uma escola de Manhattan, né, em Nova York, uma escola progressista num estado que é democrata, e assim, uma criança de 10 anos vir com esse conceito xenófobo não é uma coisa que se espera que se parta da cabeça de uma criança. O que você acha que acontece? Ela escutou em casa, ela escutou a propaganda política, aquilo ficou de alguma maneira dentro do inconsciente dela? Porque como é que isso chega no pátio de uma escola? Eu acho que é o espelho do que a criança consome. Porque uma criança de 10 anos, para ter uma noção de que se falar isso para uma outra é o mesmo que mandar tomar nos lugares, né? Que geralmente a criança fala um palavrão, fala alguma coisa quando ela quer ofender. Ou então ela fala de característica da pessoa ali, né? Ah, você é o gordinho, você é o tal. Mas nesse ponto que chegou hoje, eu acredito que é porque não só escuta, como tem uma doutrina em casa. Eu acho que esses pais estão sentando com os meninos, educando eles a serem desse jeito, entendeu? Eu acho, porque ficou muito firme, né? E é uma política de pequeno poder, né? Na verdade, de estruturação do poder. Eu lembro que um dos textos mais lindos do Foucault que eu li, ele inclusive fala que não interessa só saber o poder no sentido da verticalização, que vem de cima para baixo, mas um poder que se pulveriza horizontalmente dentro das práticas do cotidiano. Então é aquele guardinha de trânsito que se, às vezes, embebe como se fosse um executivo master mega power só para oprimir e agredir a integridade moral ou ética do outro. E quando uma criança ela chega para uma outra criança e ela se julga na autoridade de dizer o que a outra criança é e para onde ela tem que ir, isso é uma síndrome do pequeno poder. E educação do ódio também, porque o ódio também educa as pessoas. Não é uma boa educação, mas existe, né? Isso aconteceu dentro do pátio da escola num jogo de futebol. Então, o que você fala, em vez de fazer um xingamento... eu sou maior que você, né? Eu sou melhor que você. Põe-se no seu lugar, porque eu tenho mais direito do que você. Tomara que você seja deportado, porque esse país não te pertence. Porque alguém ensinou pra ele a gravidade do que isso significa, né? Márcia quer falar. As crianças aprendem com o ambiente onde elas vivem, né, gente? Assim esse é um aprendizado super importante. Então, você tem toda a razão ao falar de aprendizado do ódio. Agora, vamos ser explícitos e falar com todas as letras. Os Estados Unidos viraram, de fato, uma ditadura fascista. E isso não é uma coisa de agora. Não foi do Trump de agora, nem do Trump da primeira vez em que ele foi presidente. Sempre foi assim. De fato, gente, se vocês pegarem, botar uma nota de rodapé, dar um pouquinho de aula, né? Com todo pedindo desculpas aqui. Por favor, você é nossa teacher. Mas nós vamos ter que falar um pouquinho como se fosse aula. Theodor Adorno fez um estudo nos anos 40, junto com teólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, um bando de gente, e esse estudo se chama A Personalidade Autoritária. E esse livro saiu em 1950 e é nele que surge uma coisa que eles chamaram de escala fascista. E a escala fascista foi construída numa pesquisa, então, nos Estados Unidos. Então, era sobre o potencial fascista dos Estados Unidos. Não era o fascismo da Europa, que estava lá correndo solto em vários países, principalmente no nazifascismo da Alemanha, que tinha começado em 1919, ali com Mussolini na Itália. Mas isso aí eu acho que é importante da gente saber, que já havia, então, um potencial fascista nos Estados Unidos, e a escala, eles construíram na forma de uma escala, porque a escala mostra as pontuações, né? Então, de repente são 9 disposições, de repente você pontua mais num assunto do que no outro. Por exemplo, primeiro tópico da escala, que é meio inevitável, a submissão ao líder autoritário. Então, essas pessoas da microfísica do poder que você está falando... Microfísica do poder. Que, aliás, o Foucault disse, né? Se eu tivesse lido a Escola de Frankfurt, eu tinha economizado 20 anos de pesquisa. Então, ele tira tudo ele chega a conclusões maravilhosas, incríveis, mas já estava tudo embutido lá nas pesquisas da Escola de Frankfurt, que é odiada pela extrema-direita, porque eles pesquisaram a coisa até o fim, né? Então, é disso que se trata. O fascismo em potencial na sociedade, no Brasil também tem, mas ele fica latente, fica escondidinho, e quando surgem os líderes autoritários, os Trumps, Bolsonaros, Orbáns, Erdogans, Duterte, Modi, não importa,
Meloni e tantos outros. Na França tem uns assim que são bizarros também. Enfim, essas figuras todas, eles despertam nas pessoas aquilo que estava lá guardado. E aí é o fascismo de Estado. E é onde a gente não pode deixar o fascismo chegar. Só que toda democracia tem seu fascismo. E isso já o Tocqueville, no século XIX, já tinha percebido também. Então, é um potencial de destruição da democracia que será utilizado por certos grupos e isso precisa ser controlado. Por isso que aqui no Brasil a gente também tem que controlar as células nazistas que só crescem. E no livro de Martha Tiburi... Eu tenho um livro sobre isso, você sabe, Síndrome né? de Vira-Lata. É sério. Não tô zoando o livro de Martha Tiburi, Síndrome de Vira-Lata. Eu acho assim, gente, em pleno 2025, como que as pessoas ainda contêm esse desejo permanente de querer estar nos Estados Unidos? Porque do mesmo tempo, eu também não entendo. A intensidade que eles têm de expulsar a gente de lá é a mesma que as pessoas querem ir pra lá a qualquer custo. Então eles não vão mudar nunca. Deixa eu contar uma história pra vocês. No dia da eleição, que era 5 de novembro, eu estava em Los Angeles com o Eduardo Moreira para apresentar o filme Vai pra Cuba, Eduardo, olha só, num festival de cinema brasileiro em Los Angeles, que é o Labrif, e na plateia tinham, em sua maioria, latinos, brasileiros e alguns americanos que conheciam um pouco a história do embargo terrível, né, de Cuba. Na verdade, a gente tem que chamar de bloqueio, é mais um bloqueio do que um embargo econômico, né? E aí estavam ali assistindo no dia da eleição americana. Então foi assim, o que os Estados Unidos faz desde os anos 60 com Cuba é uma coisa absurda. Eles estrangularam Cuba economicamente, isolaram do resto do mundo e é uma crueldade tremenda, né? Ainda mais depois da decadência da União Soviética, né? Não, exatamente. E continua e só piora. O Obama tentou fazer um movimento de começar uma abertura econômica e não conseguiu levar adiante. E agora o Trump só piora, né? Mas enfim, eu quero contando isso para vocês, porque primeiro que foi um ato de extrema revolução e rebeldia ter apresentado um filme sobre Cuba nos Estados Unidos no dia da eleição americana, onde tinha um fascista como principal candidato versus a Kamala. A gente estava em Los Angeles, que é um estado, a Califórnia é um estado democrata, né? Mas quando saiu o resultado, primeiro que foi uma catarse, quando terminou o filme, todo mundo, meu Deus, nem os americanos sabiam da gravidade daquela história. Porque eles não precisam preocupar com... Eles não precisam e eles realmente não se aprofundam, não têm muito conhecimento mesmo, alguns, né? E depois, quando sai o resultado da eleição, a gente também estava lá. Eu vi nos olhos dessas pessoas que estavam no festival o desespero, o medo, o terror que veio durante a campanha. Era um emblema de campanha. O muro que eles iam construir e a deportação era uma das promessas de campanha. A deportação era uma bandeira da campanha do Trump. Eu acho que ele ganhou até por isso. Até muito por causa disso. Aliás, outra coisa absurda que lá, conversando com as pessoas, eu descobri que muitos latinos votaram no Trump porque a ideia de que outros latinos que estavam chegando iam roubar o emprego dos latinos que já estavam lá há muito tempo e que tinham o visto. Não, enfim. gente, parece uma distopia. Então, olha só. Mas foi um chá revelação, né? A eleição foi um chá revelação para eles. Então, ou seja, vocês não fazem parte do grupo. Nem os que estão aqui, nem os que vão chegar. Mas tem mais um detalhe. Esse fascismo americano sempre foi ultra racista. E o racismo, ele é flutuante nos fascismos. No Brasil, a gente primeiro teve, a gente sempre teve racismo. Mas teve aquela onda fascista e quando a onda começou a cair, o racismo veio com toda a força. E nos Estados Unidos, uma coisa que eu notei esses dias, vocês lembram? Você vai lembrar da Billie Holiday com aquela Strange Fruit, que é uma história de um homem que estava... As pessoas eram penduradas nas árvores, enforcadas. Sim. E aí que esses dias rolou, agora infelizmente não consegui achar o nome da pessoa, mas um jovem foi encontrado assim, pendurado numa árvore de novo, agora esses dias. Então, de novo, é como se eles pegassem o teatro fascista, racista, e simplesmente reeditassem Ku Klux Klan e tal. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Trump, Jamil Chad,
que é realmente um cara que conhece muito essa história, quando teve a coisa do Trump fazendo a tal química com Lula, ele fez declarações aqui no ICL, que são fantásticas e óbvias e necessárias, e todo mundo tem que ver. Não dá para confiar no Trump. Então eu acho graça também que a nossa esquerda às vezes fique achando que ali tem alguma coisa de espontâneo. E o Jamil falou, ele não é uma pessoa confiável, e claro que não é, gente. Nenhum fascista, nenhum nazista é confiável. Ô Márcia, engraçado que quando a gente pensa na história dos Estados Unidos e nessa política de imigração que os Estados Unidos vende para o mundo, o sonho americano ele é vendido e muito bem vendido a partir do cinema. Uma das bases desse fundamento é o American Way of Life, onde a indústria da cultura, na música, no cinema, nos quadrinhos, vai ser alastrada de forma política para o mundo. Mas o que é interessante é que desde a sua fundação, os Estados Unidos sempre teve a xenofobia como um princípio do seu nacionalismo, seja como indígena, seja com outros brancos, os italianos menosprezados pelos irlandeses e, pasmem, os alemães. Os alemães eram tratados como figuras de segunda classe pelos irlandeses e ingleses. E não, a galera acha que eram só os italianos, eram italianos e alemães. Quem nunca ouviu falar que toda casa de um americano rico tinha uma Helga? Ou seja, a Helga era a empregada maior que... Os poloneses. Os poloneses. É bom lembrar que a mãe do Trump era também imigrante. Não sei de que país, mas o que eu quero dizer é que, assim, a xenofobia, ela estrutura as relações de poder dos Estados Unidos. Exatamente. E isso não nasce de hoje. Então, assim, se você tem um fundamento histórico estruturante que é a xenofobia, você tem uma tendência a só piorar essa situação. Claro, ainda mais com o Trump no poder. E nessa onda de deportações agora, eu tenho recebido relatos de amigos que estão lá e tal, que quando as pessoas são brancas, se parecem com americanos, o estereótipo do americano, branco, loiro e tal, eles não são abordados. Então tem um fator racista, assim, evidente. Se você se parece latino, você tá fudido. Aí que tem essa revelação pra uma galera daqui que acredita que é branca, né, que tem o poder por ter a pele clara, que chega lá não é branco o suficiente. Aí tem que ir pra lá pra descobrir que você... É latino, né? Você é latino, né? Os caras são tão eugenistas, tão lombrosianos, que eles calculam, assim, a tua sobrancelha, o tipo do teu nariz, o tipo do teu queixo, a estrutura do teu corpo. Agora, você falou um outro negócio que eu não posso deixar passar, que, gente, é a Disneylandificação do mundo que entrou em cena com esses Estados Unidos cafonérrimos. E aí a gente pode falar em colonização do imaginário também. Eles ficaram vendendo essa distopia como se fosse utopia. E as pessoas compraram isso. Então essa estética horrenda e a luta, a briga, a guerra cultural é uma guerra estética. É a estética da loira e do loiro e do branco e essa coisa toda, o casalzinho margarina lá dos brancos contra o resto das pessoas com as suas formas de ser. Óbvio que eles odiariam, né? E que virou, assim, uma questão cultural. Você falou muito bem sobre esse fator estruturante dessa cultura xenófoba, que aliás é típico do fascismo. Brancos, né? E até entre brancos, eu voltei a assistir O Poderoso Chefão agora, que eu acho um filme muito interessante. E o Poderoso Chefão começa, assim, com uma política de favor entre italianos e um senhor que nunca foi amigo do Don Corleone falando: eu acredito na América. Eu sempre acreditei na América, mas agora, quando eu precisei, a América não me serviu. Porque eu precisei de justiça para minha filha que foi estuprada por estadunidenses. E simplesmente os seus estupradores, os seus opressores eram brancos e foram libertos da cadeia na minha frente e riram de mim. Aí ele vai pedir um favor pro Don Corleone, como italiano, e o Don Corleone estrutura o seu poder a partir de um poder paralelo, assim como as favelas. Ou seja, e tem outro livro também chamado, eu não me lembro se é um livro, acho que é um livro que se chama Quando os Italianos se Tornaram Brancos, assim como os alemães se tornaram brancos. Ou seja, de fato a xenofobia, Poderoso Chefão é interessantíssimo para entender isso. A xenofobia é estruturante até quem é branco nos Estados Unidos, porque depende de uma origem. É que eles são bons em colocar cada um no seu lugar, né? A negritude lá, a negritude dos Estados Unidos não considera a negritude latina como igual. É interessante dizer isso. A gente paga pau para a negritude dos Estados Unidos, às vezes, que não
trata as outras pessoas negras Porque tem a questão da xenofobia. Porque tem a questão não é o preto entre de lá, negros, é um justamente. preto sul-americano. É porque a xenofobia envolve também a língua do outro, o sotaque do outro, o jeito como o outro fala. Como Mesmo se veste. interno ali nos Estados Unidos, todas essas zonas de fronteira, as pessoas fronteiriças, né, elas também são criminalizadas e Ou passam seja, por é uma preconceito, questão enfim. estruturante do ultranacionalismo estadunidense. Agora me fala, além da Beyoncé, o que tem de bom demais lá nesse negócio? Nos Estados Unidos? Assim, que tipo, o pessoal quer ir Não, pra é lá, contraditório também. Tem muita coisa boa. cara. Não, sim, mas eu digo a ponto Tem de a se humilhar Judith Butler. tanto assim. Não, tem muita gente boa. Tem Não, muita mas tirando... Que nem ó, aqui, que nem aqui. Nega, mas vem aqui. Não, tinha trabalho, tinha dinheiro, Mas, oportunidade gente, o Brasil, de emprego, o brasileiro- boas faculdades. Tem muita gente que vai estudar O nos negócio, eu acho que o tempo que a gente fica saindo daqui e fugindo pra lá, se a gente juntasse pra poder organizar aqui, de como Eu lidar gosto aqui, disso. Eu eu também. acho que ficaria melhor. Por quê? No Brasil, se você vender bosta na colher no farol, você vende. Vende, cara. Aqui no Brasil, a gente tem fé em tudo. A gente vende, a gente sobrevive, a gente tem... tudo aqui é melhor. A gente tem tanto de mato na Amazônia. A gente tem Maranhão, a gente tem sol, a gente tem feijão. O que o povo sai daqui pra ir morar num lugar ela desse? tem toda a razão. A Cara, Sara tem era só toda a organizar razão. aqui, em vez de sair pra lá, porque é pra trabalhar, pra ganhar dinheiro lá, ganha aqui, caramba, com sol. Ai, Já sinceramente. foi no Rasta Beach? Não. Gente, Rasta Beach é um point que tem lá em Copacabana, lá no Leme, sabe? Tantos corpos lindos, maravilhosos, jogados no sol, quarando Mas na o água. que é Rasta Beach? É uma parte da praia lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. No Leme? É, no Leme. É muita gente gostosa junto. Aí eu fico pensando, Rio a de pessoa Janeiro é abre mão loucura. disso aqui pra ir trabalhar nos Estados Unidos, se fosse pra viver bem, ficar Pegar rico, aquelas beleza, neves. mas... Não, mas teve uma época, uma Cara. leva de imigração que as pessoas iam, faziam a vida lá, no subempregos, Exatamente. claro, e mandavam dinheiro pras famílias Mas, Juliana, aqui, né? A gente entende, Mas dizem que Não, é um a país gente entende. interessante também. Por isso que, claro, nenhum país a gente pode simplificar assim, porque tem as suas contradições, porque são feitos de pessoas. Ah, mas se for me E tem humilhar, eu vou muita- colocar os defeitos. Claro, tem muitas pessoas... sim, vamos expor Bota os de- não- defeitos. não humilha não, que eu boto Mas os eu defeitos. acho que é um país interessante. Só que muito cafona também. Disneylândia de lá, aqui tem Beto Carreiro com cavalo de verdade, gente. Pelo amor de Deus, o povo daqui não sabe Sara, equilibrar as que coisas, cara. maravilhosa, Que isso? Sara. Maravilhosa. Gostei Não, o demais, pessoal não sabe gente. valorizar o que tá aqui. Eu Vamos lá, também acho. mudando de assunto Enfim. aqui, precisamos conversar sobre. Vocês vão gostar desse assunto que eu vou botar na roda. Sobre ser solteira. Uma pesquisa feita pelo aplicativo de encontros Bumble constatou que apenas 10% das mulheres desejam se casar. Mas O estigma da mulher solteira, de que está sempre à procura de um namorado, marido, e que para ser feliz precisa estar com alguém, graças a Deus ficou para trás. O que as mulheres da bancada pensam sobre isso? Vou começar com Sara Zara. não, eu acho que Patrícia estava lendo meu pensamento, ela dormiu de boca aberta, e aí a minha alma encontrou cadela, porque eu tava vendo uma questão esses dias sobre Virgínia e Vini Júnior, que eu não tô aguentando mais. O negócio era combinar, todo mundo ia aceitar a questão junto pra poder parar de ficar enchendo o posso saco. olhar Falar, quem são. eu não tô acreditando nesse primeiro. Eu só Virgínia de consigo A pensar em Virgínia, Virgínia ela e o sambando. jogador. A do Betis? Ela deu- É. Sabe o que, né? Eu fiquei pensando Ela nesses agora dias. tá com Vini Júnior. As pessoas futebol. hoje não querem mais estar solteiras, no sentido de ficar solteiras. Ela acabou, tô dando ela como exemplo porque é o que tá mais bombando. Ela acabou de sair do casamento com o Zé Felipe e já tá nesse rolo com o tal do Vini Júnior, e o Zé Felipe já tá com a Ana Castela. Gente, a não Ana tem não não tem um mês, 2 meses que você, tipo, espera, sabe? Não. E já estão fazendo publi dentro da casa, filmando a casa do Vini todinha. É por isso que eu acho que esses namoros de hoje, principalmente para as Big pessoas Brother. anônimas, elas querem sentir parte de algum grupo que tá sendo observado. Então é mais para poder ter coisa pra postar, ter conteúdo de amor, de coração, de coisinhas. Conteúdo de amor. Do que? Olha, Porque, atentem gente, pra essa não, mas frase. você viu, mas- Tem que ter é conteúdo. muito rápido. Não, você falando Não é disso, vida isso. e até eu comecei a conhecer um casal de gays que começou a separar, que teve uma confusão lá, que um bateu no outro em Paris, e não sei se você viu O isso. da igreja? Não Ai, sei. achei que era da igreja. tem outros. Não, eu sei que assim, esse exibicionismo da relação, e não só da relação, Mas mas o filma o tapa, exibicionismo filma a briga também? Não, filma tudo. Filma tudo, Juliana. Filma, não, e assim... É Big Brother. Com esse É, meio planeta que eu vivo, Márcia É, Tiburi. eu também. Por isso que É eu uma acho que é o hoje, que a Márcia fala, é uma capitalização de tudo. Não, e tá solteiro tudo é hoje. mercadoria. Meu relacionamento é mercadoria, a minha briga com meu namorado é mercadoria, o meu jantar
a luz de velas é mercadoria. E o ridículo é você entender até que ponto tudo é ficção Comércio, né? ou realidade. Onde é ficção ou é realidade. Não, e o negócio também é que as pessoas hoje tá solteiro e permanecer assim, porque você simplesmente tá solteiro, ou você tá jogado ou não, você tá solteiro. Você não ter vergonha de assumir isso é um elogio até pra quando alguém fala você tá solteiro. Porque o povo tá precisando estar com alguém. Exemplo, Principalmente as Virgínia mulheres, as e Zé pessoas Felipe. não aceitam. Eles acabaram de sair de uma relação tão caótica como foi, né? Que tava um negócio, termina, não termina e tal, Sim. ficaram aquela especulação. Custava, não por causa de mim, eu tô dizendo assim, pela forma natural do ser humano, que a gente sabe que a gente tem tempo no cérebro de se adaptar de novo. Custava eles esperarem, eles por eles. E já estão engatando logo, porque precisa disso. Tem que ter alguém, tem que ter foto, tem que ter post, tem que ter fanbase. Você não tá mais vivendo, você transformou sua vida numa mercadoria. Logo, você tem que procurar quais são os conteúdos que vão preencher essa narrativa assistida por um bando de gente que não tem o que fazer, ou que não tem uma vida interessante, Ou que tem o que fazer, mas quer espelhar e fazer igual. e quer Entendeu? viver nesse voyeurismo, que é o prazer de ficar vendo alguma coisa. É um voyeurismo, né, gente? Também isso. E É essas a nova pessoas... novela, né? Você acompanha a vida das pessoas. É A muito vida mais em- legal do que ver Odete Roitman, aquelas A coisas. vida enquanto Mas novela. o que mais me assusta é o argumento de que uma mulher solteira é uma mulher infeliz. Isso é velho, né? Mas esse é um argumento que perdura. Ele tá então, vivo. mas aqui é Fala e isso agora. porque você tem seu namorado. Não é, mas... Não, mas gente, Não, desde Gente, mas namorar é muito difícil. Mas- Ó, Juliana, no final de semana, quando você tá domingo, depois do almoço, já ficou domingo depois do almoço, sem nada pra fazer, vendo o povo postando que tá beijando, Eu que tá já. dando, que tá Mas pra ganhando que presente. ficar olhando? Eu já, que mas alguém não- pagou. mas É não- muito triste. É muito triste. Antes de conhecer o Eduardo, eu fiquei 4 anos solteira. Solteira, convicta, feliz. Tinha meus casinhos, não sei o quê, mas, sabe, nada que me... Te preenchia, Nada que né? me preenchia. Uma gente vazia, um negócio... E eu fui, assim, desistindo de me relacionar. Porque era tudo Eu tão também. esquisito. E aí eu comecei a gostar de ficar sozinha. Ah, mas claro que domingo à noite, quando tocava a vinheta do Fantástico, eu queria morrer. Com a boca de feijão, né? Nossa, você nem eu escovou ficava- o dente do almoço, tá sentindo tristeza. Exato, eu ficava o dia inteiro de pijama, mas eu gostava muito da minha liberdade. Muito não que delicioso. eu gosto muito da vida que eu tenho hoje, muito. E que eu queria um marido, queria um grande amor, eu queria ser mãe, E tudo veio um isso. grande de 2 metros. E veio um grande mesmo, um enorme amor. E aí, opa! Amor, e aí, meu grande amor. Oh, amor, meu grande amor. Só que eu tenho saudade desses momentos que eu ficava sozinha e que eu ocupava todos os cômodos da casa. Eu vou te dar inveja, e que eu então. fazia as coisas no meu tempo, no meu ritmo. Faça que nem a Tem sim. Márcia. Eu vou te dar inveja. Eu separei em novembro de 2021. E depois eu só fui feliz. Porque eu Olha. fiquei, eu casei comigo. Eu até hoje sou casada comigo, mas eu tenho um amante. Um amante desde Daniel, se liga, hein? Desde 2023. Não, meu amante, me 2024, deixa, meus começo amantes de me 2024. E todo esse tempo antes, apesar das maledicências e das fofocas, eu estive só eu e eu. E foi um puta aprendizado e foi uma época felicíssima na minha vida. Eu saía pra jantar sozinha, eu tava sempre eu com meus livros. Eu durmo com livro até hoje, né, gente? Eu moro sozinha numa casa grande que eu comprei ao longo da minha vida e moro lá e para mim todo aquele espaço é necessário para eu poder viver. Claro. Eu preciso de todo aquele espaço, sou uma pessoa espaçosa. Todos aqueles Olha livros, que todos loucura. aqueles livros. Quando eu me casei, eu morava num apartamento de 2 quartos pequeno, mas era meu e ocupava todos os cômodos. Quando eu casei com o Eduardo, estava grávida já, eu trouxe minha mudança para morar com ele aqui. E a casa dele, mas assim, 3 andares, enormes, não me cabia. Você Eu não espaçosa. cabia na casa. Não, mas isso que eu tô dizendo. Eu, num apartamento pequeno, ocupava tudo. Quando você chega num lugar e você tem que... Não tinha um espaço que era adaptar. só meu, porque aí é família, tudo compartilhado, né? Então, essa coisa é muito doida. Para as mulheres, essa é uma questão. Durkheim, ele dizia que o casamento só é bom para os homens. Claro, um homem, quando casa, sobretudo esses homens de antigamente, mas até hoje ainda está valendo, Os interesses. conseguem uma empregada doméstica, uma governanta. Pode ser uma governanta Uma que psicóloga. administra a outra empregada ou as empregadas, mas toda mulher em qualquer classe social, ela será sobrecarregada de trabalho, inclusive o psicológico, inclusive o trabalho de ser relações públicas ou relações familiares. Uma mulher administra um homem. Eu conheço homens que quando se separaram das suas mulheres, viraram uns párias.
Eu conheço homens assim que não conseguem ter casa. Eu conheço homens que moram assim em qualquer lugar, vão ficando aqui, ficando ali, porque eles nunca mais conseguem aterrar. Então, eu acho que os homens estão precisando de muita terapia, sabe, gente? É uma coisa que o melhor que os homens podem fazer por eles mesmos e pelas mulheres e pelo mundo, hoje em dia, é terapia. Agora, falando uma coisa assim, agora é sério, sem brincadeira. O que eu acredito, relação sobre você com qualquer pessoa. Pode ser com relação homoafetiva, relação, né, normativa e tal. Eu acredito que é muita responsabilidade uma pessoa ser responsável por proporcionar vários momentos legais para outra. E como a gente é fragmentado, igual com a Márcia e você de um jeito, porque o nosso jeito vai ser assim de lidar. Com a Ju, com a Sucena, eu acredito que deveria ser normal a gente começar a fragmentar essas partes também, entendeu? Então vamos supor, pode ser que pro domingo, depois do almoço com a boca de feijão, eu queira essa pessoa porque ela combina com isso. Mas pode ser que pro sábado, que eu quero ir pra um pagode, pra um samba, essa pessoa já não dá. Então, tenho que ela não gosta fragmentar de ir com outra. pro samba, com eu você. acho que deveria ser assim, não ser sobre solteiro ou se relacionar e ter algo fixo. Você acha que a solução são vários namorados, assim, várias pessoas pra cada momento? Você colocar momento nas pessoas, entendeu? Então, eu estou apaixonada por você. Como porque a gente amigos. cozinha bem. Como amigos. Isso, amigos que sentam, que transam, que gozam. Não, mas assim, tem muito... Isso. Não, tem amigos meus que gostam de ir pra um show de música, tem outros Como que gostam de ir pra um amigos, espetáculo exatamente. de teatro e não gostam tanto de música. Outros gostam de ambos. Alguns amigos gostam de botecos, outros gostam de restaurantes. E isso nem é sobre poligamia. É sobre você existir do seu mas jeito isso com não- várias pessoas dentro... Eu sou mas é totalmente assim. Mas isso é possível dentro do... Mesmo você estando num relacionamento, você não precisa, ou estando solteiro, ou estando num Você tá com a relacionamento. pessoa o tempo Precisa levar a inteiro, né? pessoa Sobre pra não tudo. nome, É, sabe? tem Não. momentos que você quer fazer um Mas programa o que eu digo é sozinho. assim, as pessoas hoje elas precisam ter alguém fixo, ter um nome. Não, eu tô namorando. Não, eu tô tal coisa. Você tá falando da sabe? pessoa como capital, É, né? então, O tipo seu assim, relacionamento deixa. é o capital. Só vive, entendeu? Se você quer viver feliz hoje, você vive. Quer ficar com essa raiva, arruma um Eu outro, acho sabe? essa sua teoria, ela faz muito sentido pra você, mas ela é... Ih, eu vou ser cancelada, não vou falar não. O que eu ia Então deixa que eu falar? falo, fala aqui no meu ouvido. Não vou falar. Não, é porque assim, eu fico pensando, a vida não é possível, vamos falar, quando você escolhe uma vida, né, Quando a vida te escolhe. quando a vida te escolhe, ou quando você tá numa família, com filho, com marido, com não sei o quê, ou quando você tá solteiro, mesmo solteira, nem sempre na prática, como teoria, é maravilhoso. Mas não sempre na prática, você ter cada pessoa para um encaixe, vai dar certo. isso dá certo. Às vezes você tem que fazer umas adaptações. Umas também. renúncias, né? Porque relacionamento não é é todo renúncia. mundo que vai Não, preencher seu 100% não, de e interesse. relacionamento E deixa a parte também é vazia renúncia. também. Mas, gente- Relacionamento é renúncia também. Assim como uma relação diplomática. Exato. Uma relação diplomática não se faz unilateralmente. Não, ela é no e a mínimo gente- bilateral, né? Até o multilateral. E você sabe que eu lateralismo. acho que a gente cresce na negociação? Com certeza. Juliana, se você hoje resolver separar, queimar o nome de Jesus, mas falando assim, no sentido. Se você resolver Amarrar. separar hoje, você acha que da mesma forma que você conseguiu, que você conheceu, que você lidou com esse moço de 2 metros aí, você vai conseguir daqui pra frente? Você vai eliminando tanta coisa e você vai atualizando a forma de relacionar. Não, mas eu já acho que casei. se eu me Eu sou separo- recordista. também. Se eu me Quantos separo anos dele, você tá com o Eduardo? eu tô há 12 anos. Se eu me separo dele, eu sempre brinco com ele, falando assim, se eu me separar de você, eu não quero mais ninguém. Exatamente, mas vai ter um domingo depois do almoço, cara. Mas o domingo eu vou ao isso que eu tô cinema. Se eu falando. tiver com gosto ruim na boca de triste, eu já fiz isso muitas Sim, vezes. mas vai chegar uma hora Bateu que a você deprê, tava caindo o sol, eu vou ao cinema sozinha e fico feliz. Márcia Não, Tiburi. o que eu- vai Márcia lá. Tiburi Não, quer não, falar, vamos Não, lá, eu vou Márcia, contar- pode falar. Mas eu vou contar um negocinho. É que assim, como eu sou monogâmica, tipo que eu falei, aquele negócio que eu tenho hiperfoco, né? Aí eu fico assim, gostando de uma pessoa, eu só fico interessada ali, é que nem quando tô lendo um livro. Eu gosto de ir até o fim do livro e entender tudo daquele assunto. Você escreve entendeu? livro, Márcia, Não, além de então, ler. imagina o nível de foco da pessoa que tem esse negócio. Eu sou uma pessoa com hiperfoco nas coisas Coisa todas. boa. Aí acontece que, por exemplo, eu já fui casada com o pai da minha filha. Durou, sei lá, 13, 14 anos, sei lá quanto. Aí depois eu casei com um outro cara que durou também uns 6 anos. Depois eu tive um namorado, assim, que também ficou lá morando um tempo. E depois eu casei de novo. Casei papel passado, que durou, sei lá, uns anos. Ela assim, é do né? lar recatada mesmo. Não, né? não é. Não. Sabe o que é? É que eu gosto, por exemplo... A vidinha Se disso. eu fosse falar besteira, eu diria assim, eu gosto de pet, né?
Mas não é isso. Eu gosto de companhia, eu gosto de ter com quem almoçar, tomar café da manhã. Eu sou uma Vênus em Touro, gente. Eu sou também gosto de Vênus em Touro. carinho, eu gosto de ficar numa coisa silenciosa. Eu devo ser o touro, então, só pode. Meu Deus. E eu gosto de ficar na paz. Então, assim, eu gosto muito de ficar concentrada nas minhas coisas. E a melhor maneira de você ficar muito concentrada nas suas coisas, que você não tem que ficar saindo com todo sozinha. mundo, trepando com todo mundo, andando com todo mundo, fazendo tudo com todo mundo. Você fica com uma pessoa só, dá uma paz. Exatamente. Não, e até você se autocurtir. Pensamento. Eu tô aprendendo a me autocurtir. Eu comecei a namorar aos meus 34 anos. Hoje eu tenho 37 e vou pro 4º ano de namoro. E não é simples namorar. Não é simples você administrar uma relação com um homem. Por mais que ele seja desconstruído, eu moro junto ainda. Então você é casada, bebê. É difícil. Já revelação pra Sucena. Eu não você moro é casada, junto. meu amor. Pois é. Morar junto é complexo. Não, e a minha amiga, tem uma amiga que Mas você tem que casamento ligou pra aberto, mim. né? Tenho entreaberto. Tá vendo? Já é uma forma nova, tá vendo? Porque o mundo vai te atualizando e você vai se readaptando com a forma Nosso de se caso é uma relacionar. porta entreaberta. Boa. Entreaberto. Mas por que entreaberto? Porque eu gosto de conversar a respeito, antes de ter essa abertura sobre o desejo. Só que não é simples, assim, a sociedade não foi feita para uma relação que não seja monogâmica. Nós fomos treinadas para relações embora os homens, a gente já sabe. Enfim, a traição é permitida para os homens. Mas, falando de solidão, eu acho que o conceito de solitude é um conceito que tem vindo de muitas mulheres, principalmente, que tem ensinado outras mulheres a se relacionarem com a ausência de um relacionamento e de se autocurtirem. Aprender a beber um vinho sozinha em casa, a ler um livro, a curtir, a cozinhar sozinha, cozinhar pra você, ficar bonita pra você. Nossa, eu adorava assim, botava a mesa, fazia minha comida. Pra você? Pra mim. Gente, eu sou uma Tomava excelente meu vinhozinho, assistia meus negócios. Nossa, eu ainda não aprendi. Eu confesso que eu ainda não aprendi. Isso é uma excelente companhia pra mim. Eu sou pros outros. Agora eu tô aprendendo ainda. Eu me trato super bem. Eu me trato muito bem. Eu levanto de madrugada, faço rabado. Eu comecei a me dar presente, você acredita? Aliás, você podia cozinhar pra gente um dia. Você fica dando vontade na gente no Instagram. Olha só. Eu tenho que voltar pro pauta. Eu me mimei. Eu não sei me mimar ainda. Eu me mimei. A gente te ajuda, Eu pode preciso deixar. aprender a me mimar. Agora eu tô começando a comprar presente pra mim. Não comprava presente pra mim. Não, Só pros outros. Não, Só pra finalizar pode. esse papo, agora você não tava falando esse negócio de aprender a ser uma boa companhia, é sobre você não mentir pro seu terapeuta. Ou falar a verdade. É sério. Nossa. Tô falando. Mas alguém mente pro terapeuta? Meu amigo, Não, é um mito. meu amigo falou, eu As minto pessoas- toda hora pro meu terapeuta. Não é possível. Ele tá Além de pagar pra mentir, dinheiro. pagar e mentir e receber um conselho errado, porque não é aquilo que você precisa, omite o que realmente dói. Porque falar do que dói é difícil, entendeu? Então, se você não chega no terapeuta e fala assim, isso aqui me fode, você não vai conseguir colocar você como melhor Não, mas companhia. o bom terapeuta tem habilidade suficiente pra cavocar até você... Mas você tem que verbalizar. Até você parar entendeu? de mentir. Você Uma tem que hora você verbalizar, vai ser né? pego Se na você não mentira. falar isso aqui, ele não pode te dar um... Ó, vamos mudar né? de assunto, porque Vamos. esse assunto também você vai gostar. É um assunto bem interessante. Bom, vamos agora falar de puerpério. Essa fase é talvez uma das mais difíceis da vida de uma mãe. Além da insegurança do início de uma nova vida, você não sabe direito como é que você vai lidar com aquele bebê, você não sabe ser mãe antes de ser. Tem a questão do corpo, da instabilidade emocional, muitas vezes tem a depressão pós-parto também. E ainda tem o julgamento em cima desses corpos. Foi o que aconteceu com Ari Mirelli, que é a mulher do cantor João Gomes, algumas semanas atrás. Ela postou uma foto deitada na cama com os 2 filhos, um deles recém-nascido. Ela tem 6 milhões de seguidores no Instagram e na foto ela estava, claro, gente, sem produção nenhuma. Estava natural, pronto. Foi o que bastou para receber milhares de comentários negativos. A cobrança vem mais de quem, vocês acham? Da sociedade, do marido? Ou como vocês acham? O que você acha, Das outras Sara? mulheres. Das outras mulheres? Comigo foi das outras mulheres, no meu caso. Nossa. Esse negócio de depressão pós-parto, eu fui descobrir que ela continua, né? Assim, não é só naquele período. Se você não trata, ela vai te seguindo pro longo da vida. Tem um negócio que eles chamam de blues, né? Que é uma melancolia que te acompanha durante os primeiros... Porque você tem um bebê na barriga. Tem a questão hormonal toda, né?
Os hormônios da gravidez vão embora, aí depois vem os hormônios da amamentação, você fica toda flutuante. E também tem uma questão que é o seguinte, o filho está dentro de você. Quando ele sai de você ainda demora um tempo para você entender que aquilo é teu, tá dentro, é você ou é outra pessoa. E eu acho, Ju, até a questão o corpo, né? O corpo teve uma vida com um ritmo físico uma vida inteira. E aí, durante um período, ele teve que se obrigar a criar outro corpo dentro de você, gerar aquilo ali com saúde para as duas pessoas. E aí, depois, ele precisa de um tempo para voltar atrás. Você sabe uma coisa que eu percebi, que você também deve ter percebido? Quando a gente é mãe, quando o filho sai de você, eu tive um parto natural, né? Foi muito intenso, assim, eu senti tudo, muita dor, muito tudo, mas foi um parto muito bonito e tal. Quando ela saiu de mim, foi um prazer imenso. Antes foi uma dor terrível, aí depois um prazer imenso. E aí eu senti imediatamente o meu ego deslocar. Porque antes, quando você tá grávida, todas as atenções são para você. Pra você, ai, que barriga linda, como você tá linda. E a grávida é muito mimada, né? Lógico, eu tô falando numa condição, uma mulher privilegiada que tinha uma condição, eu sei disso tudo. Sim. Mas eu fui muito mimada. Quando eu pari, ninguém olhava mais pra mim, era direto pro bebê. Até hoje eu chego na casa da minha mãe com a Duda, juro, ela não me vê, ela pega a Duda no colo dentro do carro, fecha a porta do carro e eu continuo lá dentro esperando um beijinho da mamãe, sabe? Brincadeiras à parte, até eu que não sou mãe, sou tia, perdi o meu posto de filha. Meus sobrinhos são mais brincadeiras à parte, porque a gente tá falando sobre puerpério. Mas eu entendo o que você fala, e existe uma relação com o corpo muito cruel, de como a sociedade trata uma mulher que acabou de parir como se ela tivesse que corresponder às expectativas de beleza e do padrão de beleza que o mundo julga pra ela. E cada dia tem um padrão novo. Mas isso também tem a ver com essa sociedade das redes, essa sociedade do espetáculo digital. Exatamente. Que é tudo muito rápido e imediato. Porque eu, por exemplo, fui mãe em 1997, eu tinha 27 anos, hoje minha filha tem 28, não quer ser mãe. E eu só quis ser mãe naquela época. Naquele momento ali, por acaso, eu quis ser mãe daquela pessoa, mas não tinha nada. Praticamente não tem pouquíssimas fotografias, inclusive, dessa época. Até as crenças, né, Márcia? O quê? As crenças que não podia mostrar o rosto da criança comendo 7 dias, não podia mostrar antes do batismo. Não tinha nada disso. Isso antigamente, né? Eu não sei. Visita, né? Eu fiquei, acho que meu médico disse que eu tava meio deprimida, até porque foi um parto muito difícil, a gravidez foi muito difícil. Eu não tenho condições, tive ali, né? Nunca mais eu quis ter filho. Eu achei muito traumatizante, muito difícil. Meu parto não foi normal. E aí eu acho que, na minha família, aliás, é muito isso, né? Minha mãe teve 5 filhos, mas o número de netos foi diminuindo porque ninguém não foi fácil para ninguém. Mas isso, eu acho, nós não éramos cobradas. Eu não fui. Talvez não tenha percebido, mas no meu contexto, eu era uma professora, ninguém me cobrou nada nunca em relação ao meu corpo. Nunca nada. Inclusive, eu me lembro a primeira vez que eu tirei a sobrancelha, assim, que eu tava na universidade, que todo mundo ao redor, assim, falava, uau, que legal, não sei o quê, porque até ninguém esperava. Nossa senhora. Não, ninguém esperava que eu fosse, que nem agora, né, gente, que eu tô aqui piruando, ninguém espera, ninguém espera. Mas eu acho que essas mulheres também que estão muito expostas e que tudo é mercadoria, que a imagem é mercadoria, o filho é mercadoria, 6 milhões de seguidores, ela vai ser cobrada mais do que uma mulher que não tem rede social, né, gente? É uma questão de proporção. Eu acredito assim, existe a vida real e a digital, e as duas não se separam. Não se separam de jeito nenhum. E as pessoas esqueceram o valor de se preservar um resguardo. Hoje não se existe mais o resguardo. Que é você, principalmente, evitar coisas que vai danificar a saúde mental. Essa palavra é importante, né? Resguardo. Meu sonho era ter resguardo. Eu tô esperando ganhar um bom dinheiro pra ter resguardo lá em Maranhão. Você nunca teve? Não tive, não deu tempo até hoje. Mas eu fico vendo assim, eu lembro que na época, né, o pouco que eu consegui ter de resguardo, que eu fui seguindo conselhos da dona Cira, que foi uma senhora que foi como se fosse minha mãe, sobre a questão de esperar para lavar o cabelo, porque tinha essa questão de saúde, essas coisinhas que os antigos passavam pra gente. E aí,
Hoje, as mulheres, assim que elas saem, tem mulheres que tiram foto dos filhos na hora do parto e já postam. Não tô falando que isso é proibido, não é. Mas Eu não quis fazer isso, eu demorei muito pra considerando expor o poder que as pessoas têm hoje nas palavras, usando a rede social, que elas estão livres ali. O bom senso e a regra de absurdo do povo sumiu, quebrou. Então a pessoa vai se sentir normal de pegar um celular, olha, nossa, que criança feia, e vai escrever. Se você não tem ainda um psicológico pra poder lidar, e eu acho que o resguardo é pra isso, pra você primeiro se entender como a pessoa que saiu de você, o que você virou, a mudança do seu corpo, não é sobre não dar munição pro outro, é não precisar estar nesse lugar, entendeu? Não, Esperar, se resguardar, justamente isso. Não, esperar a sua vida entrar no... É um trampo pra mulher, porque assim, você não sabe direito, você tá no pós-parto, tem mulheres que fazem cesárea, tá com a cicatriz, tá doendo. Mas vocês E notaram... aí o peito estoura. Não, e hoje a mídia tá fazendo o quê? O peito Fala dessa estoura, parte. sangra. Márcia, e Virgínia você tá de com novo. você tá com cheiro de leite. E você não tem tempo de lavar o cabelo mesmo. Ah, tô com o Agora- cabelo encebado. Meu amor, não dá tempo. Tem dia que eu não tomava banho, não dava tempo de tomar banho. que Agora crueldade vem pra cá, mulher. vem cá mais uma coisa. Então, pensa assim, aquela cidadezinha pequena que a mulher não aparece e aí fica todo mundo especulando e fazendo fofoca. Imagina numa cidade de 6 milhões que as mulheres, que Exato. essa moça aí teve, que é uma cidade digital de 6 Aguardando. milhões, olhando pra ela, esperando que ela mostre, porque se ela não mostrar o filho também, A especulação vai ser uma acontece. especulação gigante. Então, nós não podemos culpabilizar essa pessoa que tá presa Sim. nessa rede, gente. Mas eu acho que essa questão de entender o resguardo é sobre você, não é sobre especulação do outro, é sobre você respeitar o seu tempo, porque é um renascimento. Mas será que você sabe nasce... disso? Então, mas aí que eu Mas falo é um pra você, renascimento. Ouvir Você os tem mais que tomar velhos muito é cuidado uma pra coisa não que cair nessa pressão. os mais novos não fazem isso mais, de ouvir as senhoras mais velhas. Agora, o negócio de doula, e eu acho que a doula é muito necessário. Eu queria ter tido muito isso, sabe? Só que parece que essa questão de ter uma doula hoje é mais pra também ter algo midiático pra poder postar e falar que tem, do que de fato entender o que é uma doula. Que além da doula tem a mãe, tem a avó, tem alguém que veio primeiro que você, que tem mais Olha, entendimento. eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe me salvou no meu puerpério. Ela ficou 15 dias comigo. Eu fiquei sozinha nesse trem. Ai, que Aí pena. minha irmã foi me tirar a paz. Minha irmã tirou minha paz. É, mas tem gente, Meu que, Deus, tem gente que Senhor. vem ajudar e tira a nossa paz. Ela gostava de Começa brigar. a querer Rolava pegar na na criança, porrada fazer com tudo o pai da diferente. criança. Aí era ela brigando com o pai da criança, Eu vou- os dois rolando a porrada. Eu falei, gente... Ô, meu gente, pai- tem a pressão para as mães perderem aquela gordura da gravidez? Você já ouviu isso? Olha só, e tem a coisa de avaliar uma mulher no seu pós-parto pela aparência e não em como ela tá se sentindo. Porque eu posso afirmar, ela não tá se sentindo bem, ela tá diferente. Entendeu? A vida mudou pra ela, entendeu? Ela tá reestruturando, né? Não, e mudou pra sempre. Mudou pra sempre. Ela só se dá conta quando ela tem uma criança pra cuidar e ninguém nasce sabendo. A gente aprende. É claro que tem o instinto, mas é folclore dizer que a gente sabe o que faz. A gente não sabe. E sabe quem tá A gente ajudando não nisso, sabe o que Ju? fazer, né, Márcia? Não, a gente não sabe. A minha mãe, que já tá lá com quase 80, um dia ela falou, quando a gente fica mais velha, a gente também não sabe o que fazer. Então o que a gente faz? Vai se ajudando, né, gente? Mas Vai sabe quem tá tentando. ajudando agora? Por exemplo, Virgínia, nessa questão que você trouxe da gravidez. O cara odeia. Ela é obcecada Cara, com essa não é garota. aquela que ela tem tudo, ela faz tudo. Virgínia Mas que ela acontece que faz? pessoas como Virgínia influenciam pessoas. influencia. E, por exemplo, a Cláudia Leite, que foi uma coisa pública, não tô falando mal da Cláudia Leite, não, apesar de eu falar em outros momentos. Mas hoje eu não vou falar. Mas ela, por exemplo, no parto do último filho, ela já fez lipo. E Foi já o que a Virgínia saiu. fez. Ah, ela fez também? Então, É isso que eu ia falar. A Você imagina Virgínia, que eu vou estar preocupada com Gente, barriga existe ela uma fez hora. uma novela. Eu não consigo A nem criança tirar sangue direito. A criança saiu e ela já esticou tudo. Deus, aí mostrando meu Deus. a esticação da barriga, tirando pele. Ela saiu de lá fazendo aquelas poses de fitness depois do parto. Aí você vê uma mulher em casa, coitada, que Não, mal e tem uma conseguiu reganhar o trend prick pra da ganhar um mulher menino. que sai da sala de parto e bota a calça jeans que ela usou antes de engravidar. Bia Miranda. Faz Bia Miranda isso. fez Não conheço. trend. Vocês deviam ser presas, porque não existe isso. Bia Miranda com menina Os cacunda nossos aqui, gente. órgãos saem do lugar para a criança crescer. Desloca Eles se tudo. deslocam, sabe? Não tem isso não é saudável. Tinha que Isso é proibir. criar mulheres que não vão atingir esse padrão, porque esse padrão não existe, acharem que elas são menos do que vocês. Vocês vão ser presas todas, eu tô com ódio de vocês. E é isso que atrapalha. Bia Miranda acabou de ganhar neném, o menino... Não sei quem é também. Gente, eu não sei Ah, quem eu é não sei Bia quem é, Miranda. nem Sabe quero assim, saber. gente? A Não neta da sei. Gretchen. Com A ódio. neta da Gretchen. O mundo combinou de esquecer A Gretchen, eu sei. A neta A dela. Gretchen. Ela ganhou neném, ela com o menino embalado no braço, fazendo a trend de dançar até embaixo pra mostrar
que o corpo já tinha voltado ao normal em menos de 24 horas do parto. Menos, Aí o povo vai fazendo igual e marcando pra ela repostar. Eu chego a Você tá ficar entendendo a aflita. influência que é isso? É difícil. É Não, isso é pavoroso. doença, isso é uma terrível, doença. terrível. Agora, pra gente se curar, Sucena, canta pra gente pra encerrar o programa, porque esse assunto deixou a gente meio exaltado. É. Eu acho que até hoje eu não me curei de puerpério nenhum. Aí eu tô com depressão depois Eu não do parto. superei. Nossa. Tem hora que eu acordo e falo assim, ai, hoje, hoje não. Então vamos lá. Vambora. Eu vou dedicar essa canção a nossos compatriotas que estão nesse perigo de deportação compulsória, humilhação, numa situação de vexame mesmo. E lembrando daquela brasileira cineasta, né? A Bruna. Que ela foi barrada na. Não, na ela imigração. ficou desaparecida ela há algum ficou tempo, desaparecida. agora apareceu, tava uma situação totalmente irregular. Mas enfim, tem uma canção linda do Milton Nascimento, que é a Canção da América. Acho que faz sentido a gente fazê-la e dizer essa mensagem linda que tem por trás dessa música. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. E o Brasil tá aqui de portas abertas. Ai, que Para receber as nossas amigas Temos feijão, e amigos, fresco, né? arroz, Ai, temos cuscuz. pra não sei onde. Temos Podem nossa voltar beach, pra casa. Como diria o Chico César, nós temos o Cuscuz Clã. Ai, nosso tempo acabou, uma pena. Mas você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui? Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos gravando vários conteúdos exclusivos para vocês, não é, meninas? Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Nosso encontro foi maravilhoso, gente. A Sucena canta, a gente fica até gaga emocionada, né? Então um beijo para vocês, até a semana que vem. E não sai daí que continua a programação. Daqui a pouco tem Frei Davi. Eu falei, Davi, menina, eu falei palavra com o padre. Eu falei, ouça, padre, me perdoa, em nome de Jesus. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. A gente tem que
sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.